eu sou Bianca Ribeiro, advogada associada no escritório de advocacia Siqueira e Tavares. Hoje, a nossa dica de direito é sobre a alteração do regime de bens do casamento. Será que depois de casado você pode alterar o regime de bens do casamento ou uma vez decidido o regime será sempre o mesmo? São 4 os regimes de união civil reconhecidos pelo Código Civil: a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos. A escolha do regime de bens é uma decisão muito importante a ser tomada, exigindo muita conversa entre o casal para que optem pelo regime de bens mais adequado às características daquele casal. No entanto, no dia a dia sabemos que esse assunto não é colocado em pauta pelos casais. Pouco se discute antes de contrair o matrimônio o que será feito com os bens adquiridos após o casamento, como ficará a partilha de bens entre os cônjuges, ou mesmo qual é a expectativa daquele casal para sua vida financeira ao longo dos anos. Então, o que pode vir a acontecer é, depois do casamento, os cônjuges percebam que o regime escolhido por eles não era o ideal. E aí a pergunta que fica é: será que existe a possibilidade de trocar o regime de bens escolhido anteriormente? Bom, já te adianto que sim. A alteração do regime de bens depois do casamento é possível, porém é preciso que algumas condições previstas em lei estejam presentes. A modificação do regime de bens depende dos seguintes requisitos: pedido formulado por ambos os cônjuges, ou seja, ambas as partes precisam concordar com a alteração do regime. É necessário também autorização judicial, então depende que o pedido seja formulado ao juiz por meio de uma ação judicial. Tem que se verificar também a inexistência de prejuízo de terceiros e dos próprios cônjuges. E por último, e não menos importante, a lei ainda prevê a necessidade de indicação de um motivo relevante. Quais seriam os motivos relevantes para a alteração do regime de bens? Eu vou citar 2, mas isso é bem específico de cada caso. Um dos motivos é a intenção de se evitar confusão matrimonial em razão da atividade comercial exercida pelo casal, ou até mesmo que se pretende exercer. E também tem sido aceito a motivação de que na época do casamento, aquele casal não tinha o real entendimento sobre o alcance de cada um dos regimes de bens. Vale mencionar que a alteração do regime não retroage. Somente a partir do momento em que a sentença se torna definitiva é que começa a valer o novo sistema. Atualmente também existe um projeto de lei em tramitação no Senado Federal para que essa mudança possa ser feita diretamente no cartório, sem precisar de um processo judicial, principalmente que o assunto tem relação direta com o princípio da autonomia da vontade do casal. Dessa forma, resta plenamente possível a alteração do regime de bens, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo, fique atento aos próximos assuntos que serão abordados. Eu sou a advogada Bianca Ribeiro, fiquem com Deus e até mais!